Só você acha que é possível viajar à Europa, por exemplo, sem gastar muito dinheiro? Sim ou não? Hum? Hoje a gente vai entender como o planejamento é fundamental para fazer viagens e não gastar muito dinheiro como a gente imagina, não. Nós convidamos um jornalista, querido colega, querido amigo, o João Luiz Onetti. Esse é um cara viajado. Eu acho que ele já renovou o passaporte dele pelo menos uma vez. Eu acho, não sei, ele vai dizer aqui. E é ele quem vai trazer essas dicas de como gastar só o necessário nessas viagens internacionais, principalmente para a Europa. João Luiz Onetti, prazer em revê-lo. Muito obrigado por ter aceito o convite da nossa produção e bater um papo sobre isso, que muita gente acha que não, eu tenho que economizar anos e anos, vai gastar muito dinheiro, e não é bem assim, não é? É verdade. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e com certeza vai ser muito positivo compartilhar um pouco dessa experiência, porque muita gente tem esse mito de que precisa economizar, de que precisa ter muito dinheiro para fazer aí uma viagem, por exemplo. Quantos países você já visitou? Bom, no total visitei 30 países. Esse ano completei a marca de 30 países. O último foi agora em novembro, o último novo país, né? Foi em novembro, foi a Eslovênia e foi o 30º país no caso. Todos Europa ou aqui na América também? Não, Europa, África, América do Sul, Central e do Norte, todos também. Agora, qual planejamento você fez para chegar a visitar esses países todos, 30 países, e além de conhecê-los, não gastar muito? Sim, primeiramente, né, eu esse ano estava com uma nova proposta aí no caso de vida. Eu passei por um mestrado em 2017, né, na Universidade de Évora, em Portugal, e comecei ele online, e esse ano teria que terminar presencialmente, né? Teria que terminar presencialmente para fazer a dissertação e também uma disciplina optativa. Então, quando, né, eu já sabia que teria que ir, né, imaginei, bom, eu vou ter que aproveitar essa oportunidade do curso para otimizar esse momento, porque eu não acho acho que acaba sendo até injusto a gente passar num país, ficar num país que está ali dentro da Europa e você não aproveitar para ir conhecendo outros, né? Você não explorar as belezas, as maravilhas ali do continente, e principalmente do deslocamento, que é muito mais fácil, né? Porque é um continente muito menor, né? Se comparar a Europa, basta comparar, não precisa nem comparar com a América do Sul, comparando com o Brasil, já o tamanho é muito, muito menor, né? Mas também os meios de transportes ali funcionam, são todos integrados? Também tem essa grande facilidade, né? Então, assim, quando eu fui fazer esse curso, eu me preparei, vendi o carro, saí do emprego que eu estava na época, e então, assim, aproveitei parte desse dinheiro para investir, tanto no curso quanto nas viagens também. Num primeiro momento, não fiquei trabalhando em canto nenhum, e fui aproveitando para fazer essas viagens, né? Esse teu planejamento, ele incluiu, evidentemente, grana. Sim. Você disse que vendeu um carro, né? Sim. Comparando os preços de viagens do exterior aos praticados aqui no Brasil, onde é que é mais caro? Com certeza no Brasil. Muita gente me pergunta, fala assim, mas como? O euro, uma moeda tão cara, né? O euro é quase R$5, né? Como é que pode uma viagem na Europa ser mais barata que no Brasil? Mas, falando para você, que eu fiz sozinho 26 viagens de avião. Isso de mais ou menos, eu comecei a morar em Évora, saí de Manaus em janeiro, mas comecei a morar em Évora em fevereiro, né? Mas só comecei a viajar de avião ali sozinho a partir de abril. Então, de abril até dezembro, a última viagem faz um mês agora, voltei dia 1º de dezembro, eu fiz 26 trechos aéreos, né? Esses 26 trechos aéreos custaram 706 euros. Eu fiz a soma. 26 viagens aéreas custaram? Sim, 706 euros. E a única viagem que eu tive que fazer agora na volta, Lisboa até Manaus, com conexão em São Paulo, custou 656 euros. Ou seja, uma diferença só de 50 euros. Você ainda há pouco falou que morou na cidade de Évora, que fica Isso. Lá em Portugal? Isso Évora. mesmo. É uma cidade pequena, né? 57 Muito mil pequena. habitantes. Isso. Próxima a Lisboa, pelos dados que você passou. Isso mesmo. Lá você fez mestrado online em História Contemporânea e finalizou também esse ano presencialmente. Tem que estar presencialmente lá. Por que a escolha dessa história contemporânea na tua carreira mais ainda?
Bom, como jornalista, né, eu acho que entender de história é muito positivo. E eu sempre gostei muito de história, todas as histórias, no caso, todas as divisões da história, né? Para quem não sabe, tem a história antiga, a história moderna, a história medieval e a história contemporânea. Então, a história contemporânea começa lá em 1789, né? Com a Revolução Francesa e vem até os dias atuais. Então, a história contemporânea, ela dá conta de estudar tanto o que vem acontecendo lá de 1789, tem pessoas e professores que se especializam em fatos lá de praticamente 300 anos atrás, né? E também a história contemporânea é conhecida como a história dos dias atuais, ou história do tempo presente. Então, é a história que mais pode ajudar o jornalista a compreender esses fenômenos, essas situações que a gente está envolvido na atualidade, né? Um projeto final lá foi sobre o Muro de Berlim e a relação dele com a redemocratização do Brasil. Então, uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás, né? A queda do Muro de Berlim, e são coisas que até hoje a gente, analisando, tem muita influência, tanto na história mundial quanto na história brasileira, e foi por esse motivo. A Magda Loiana, ela escreveu algo aqui no D24 AM, colocou assim, meu amigo, assim que ela te viu, tá bem? Bem, você fez outro mestrado ainda, aproveitando essas viagens, esse ponto Sim. que eu quero chegar. Você aproveita as viagens para estudar também, para compreender. Claro. E o outro mestrado que você fez é em jornalismo, né, em viagens. Isso. E pela Universidade Autônoma de Barcelona. Algumas universidades no Brasil oferecem esses cursos ou não? Não, até onde eu sei, esse curso é único no mundo. Só existe em Barcelona há mais ou menos uns 7 anos, que ele é desenvolvido nas formas presencial e também online, lá em Barcelona, né? Então eu poderia ter esperado esse 2020 para fazer presencialmente em Barcelona ou fazer online, né, de onde quer que eu estivesse, né? Então eu estava em Portugal e fazia esse curso online também em Barcelona. Olha, de fevereiro a dezembro, você tem noção assim, de quantos dias você passou viajando? Olha, contando também com janeiro, que eu viajei com meus pais em janeiro e viajei com meus pais também agora esse dezembro final, e somando as viagens que eu fiz sozinho, foram 92 dias viajando. Então foi entre janeiro e fevereiro praticamente um mês, mais alguns dias agora em dezembro, e o resto que eu fui intercalando ali foram 92 dias viajando. Vamos lá, trem, ônibus, avião, o que foi o meio Trem, transporte? ônibus, avião, metrô, teleférico, bondinho, táxi, carona. E coisa até interessante comentar, por exemplo, a carona, eu lembro uma situação que eu estava em Faro, em Portugal, no sul de Portugal, e ia por uma cidade chamada Wiser, na Alemanha, um aeroporto chamado Aeroporto de Wiser. E essa cidade ela fica no meio do nada ali, né? Numa floresta, não tem praticamente nada ao redor. Ela fica muito próxima da fronteira com a Holanda. E eu estava no avião e uma senhora do meu lado começou a conversar e perguntou o que eu ia fazer lá. Eu falei, senhora, eu não comprei ainda, eu não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou ficar lá, se eu vou até a Holanda. Eu tinha esse plano de esticar até a Holanda, né? Sair da Alemanha e ir para a Holanda. E ela falou, olha, eu moro na Holanda, na cidade depois da fronteira alemã. Você quer uma carona? Fiquei assim, você sabe que aqui no Brasil a gente não aceitaria uma carona, né? Eu pelo menos não aceitaria carona de ninguém. Né? Com certeza, gente desconhecida. Então assim, aí a mulher chegou contigo, te ofereceu. Aí me ofereceu a carona, eu falei pra ela, olha, é uma coisa assim, você me perdoe, mas eu fico também um pouco desconfiado. Ela falou, eu também não ia oferecer isso pra qualquer um. A gente foi conversando, tranquilo, e fui conversando. O nome dela é Sigrid, seria Sigrid aqui em nosso, mas a pronúncia holandesa Sigrid. E ela me ofereceu essa carona, foi 1 hora mais ou menos de carro. 1 hora mais ou menos de carro. E fomos, no caso, da Alemanha até a Holanda, até a cidade dela. Surgiu uma dúvida aqui. Esse diálogo aí Sim. com a Sigrid, que você estava falando, era no idioma dela? Não, era em inglês, no caso. Era em inglês? Sim. Você fala quantos idiomas, Joanete? Bom, eu estudei, Patrick, eu posso dizer que 5 idiomas que eu teria uma comunicação assim, mais fluente, né? Inglês, francês, espanhol, alemão e italiano. Essas 5, além do português. E outras que eu falo de um nível muito básico, que seria russo, árabe e mandarim, mas é um nível, realmente, eu não vou dizer que falo, vou dizer que falo um básico. Quando a gente se conheceu, eu lembro que você estava estudando mandarim. Sim. Ainda no antigo local. E eu dizia assim, eu pensava, nossa, você já fala 5 idiomas, cara. Por que o mandarim? Porque eu quero. Eu acho importante. Agora,
o tema da nossa entrevista é justamente isso. É a pessoa saber que ela pode gastar pouco viajando. Você teve essa grata possibilidade de conhecer alguém que te deu a carona, você já economizou um dinheiro, mas lá você teve que trabalhar também para ajudar na grana? Sim, olha, eu fiquei de fevereiro até julho sem trabalhar pelo fato de que eu mencionei no começo da entrevista. Ou seja, eu fui realmente para isso, para investir na questão pessoal mesmo, né? Então fiquei ali de fevereiro a julho sem trabalhar, só usufruindo do dinheiro do carro, FGTS e outras coisas, né? E a partir de agosto comecei a trabalhar numa sorveteria lá, de agosto até dezembro, Mas numa lá sorveteria onde? lá em Évora, né? E também trabalhei num hotel, por uns 3 meses mais ou menos, num hotel. O que você fazia? Na sorveteria e no hotel? Na sorveteria fazia massas de crepe, massa de waffle, servia sorvete, servia café, chocolate quente, limpava, lavava a louça, tudo. Mas como é que o pessoal de lá, os nativos lá, viam você? Sabendo que você não era de lá. Você tem a fisionomia de um europeu. Eu tenho também a cidadania portuguesa. A família tem a cidadania portuguesa. Inclusive, aproveito essa deixa para falar sobre a questão do passaporte. Muita gente me pergunta, tu tem vários passaportes, já renovou várias vezes? Não tenho vários e nem renovei várias vezes. Eu tenho 2 passaportes, o brasileiro e o português. Então, pelo fato de eu ter o passaporte português, eu não tenho praticamente carimbo nenhum. Porque na Europa você tem o espaço Schengen, um tratado que foi feito. Então você tem um tratado de livre circulação. Então eu não tenho carimbo da Europa, eu não tenho nenhum carimbo da Europa. Muita gente me pergunta, acha que eu estou com carimbo cheio. É o que eu achava. Infelizmente não. Eu tenho alguns carimbos, por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes carimbam, às vezes não carimbam. No Caribe, algumas cidades que você vai, não precisa nem de visto e nem ali de você apresentar o passaporte. Quando você está num cruzeiro, por exemplo, mas você pode ir no setor de turismo e você recebe um carimbo como um souvenir. Né? Eu tenho um carimbo na Europa, na verdade eu tenho um só no antigo passaporte, que é o carimbo de San Marino, que é um país que fica dentro da Itália. Onde né? acontece a Fórmula 1. A Fórmula 1, isso mesmo. Então, esse país que fica dentro da Itália, lá no setor de turismo você paga 5 euros e você tem um brasão no seu passaporte. Bem, João Luiz Zonetti, que está mostrando aqui através de experiência própria como você pode se planejar e ter possibilidades acessíveis para viajar para a Europa sem gastar muito. Você teve alguns percursos, João Luiz Zonetti, que você teve que fazer a pé? Olha, o percurso assim entre cidades não fiz nenhum a pé, mesmo que sejam próximas, né? Mas andei muito a pé, andei mais ou menos uns 1.300 quilômetros, isso contado pelo aplicativo do telefone. Esse ano inteiro. Foram 1.347 quilômetros caminhados. Caramba, é uma distância enorme, hein? Uma média de uns... Eu fiz uma conta mais ou menos 16 quilômetros por dia. Mas também dá para caminhar num clima bom, né? Também tem essa vantagem. Em alguns momentos também, claro, o verão é muito, muito rigoroso também, né? Muita gente pensa que a Europa é sempre... O ano inteiro sempre é frio. Mas no meio do ano, por exemplo, a temperatura é bem elevada. Em alguns países é bem elevada, às vezes até superior do que Manaus. Muita gente não sabe disso ou acha que no verão não vai estar assim tão quente, mas fica muito quente em alguns momentos, né? Então o percurso a pé entre cidades não, mas para explorar a cidade, e isso já serve como uma das dicas também de aproveitamento, é você caminhar na cidade justamente para conhecer melhor. Pegar um mapa da cidade no setor de turismo, ir caminhando e vendo os principais pontos turísticos, você já vai conseguir economizar no transporte. Né? Às vezes, dependendo da cidade, é inevitável gastar com o transporte pelo tamanho. Se você for uma cidade maior, claro que vai ser inevitável você gastar com o metrô, você gastar aí com o ônibus, né? E num caso mais extremo, com o Uber, com o táxi, se for muito grande. Mas nesse caso, você andando, você consegue conhecer muito melhor a cidade, né? E, claro, você vai ver coisas que você não veria no transporte público, porque você vai ter que soltar, você vai perder muita coisa, né? Então, isso é uma das dicas de otimização, já é caminhar. Você consegue aprender muito, consegue ver muita coisa e ainda economiza, né? E muita gente me pergunta também sobre a questão de hospedagem. Quando você está sozinho é muito mais fácil, né, Patrick? Você há de convir comigo. Quando você está acompanhado, quando você tem família, etc., é muito mais difícil você fazer certas renúncias, digamos assim. Quando você está ali viajando sozinho, você não tem que se preocupar. Não, eu tenho um filho pequeno, eu tenho alguém que está comigo, alguém que não pode isso, não pode aquilo. Como eu ia sozinho, eu às vezes dormia em aeroporto, né? Já cheguei a dormir, entre aspas, não dormir mesmo, mas a ficar ali cochilando, à espera de um ônibus, por exemplo, num banco que era assim, próximo da rua, coisas que aqui a gente não faria isso
de maneira nenhuma. Por questões de segurança. De segurança, né? Mas lá eu fiz, por exemplo, fiz assim coisas bem extremas, que foi passar praticamente... Tem gente que não vai acreditar, mas eu estou falando, né? Acredite se quiser, mas eu passei quase uns 3 dias sem dormir. Eu fiz uma viagem a Luxemburgo, né? Que é um país que fica entre a Alemanha, a França e a Bélgica. E chegando em Luxemburgo, eu aproveitei. Devido à proximidade, eu fui também, nessa vez que eu fui, né? A Alemanha e a Bélgica. As duas cidades, a mais antiga da Alemanha, que é Trier, e a mais antiga da Bélgica, que é Arlon. E os horários do ônibus eram assim de madrugada. Então não teria sentido eu reservar um hostel que fosse, ou uma hospedagem qualquer, e depois ter que voltar para pegar ônibus. Seria muito caro, né? Porque é um país muito caro. O Luxemburgo é o país que tem o maior salário da União Europeia, né? São mais de 2.000 euros o salário mínimo. Então eu tive que dormir, entre aspas, num banco ali numa área de uma praça. Fiquei de meia-noite até umas 4 da manhã, que era a hora que o ônibus ia passar. Meia-noite até 4 da manhã. Até antes de meia-noite, na verdade. Você não conseguiu dormir ali? Não, você fica ali cochilando, né? O banco ali não é tão confortável. Você, né, dá uma cochilada, vira para cá, põe a mochila assim e vai tentando. Então não consegui dormir. Por isso que eu digo que fiquei dias sem dormir. No dia seguinte também fui esperar nesse dia era para a Bélgica, no dia seguinte era para a Alemanha e fiquei esperando também e não cheguei a dormir. Ou então dormir também no ônibus, que é uma outra maneira de você economizar muito, dormir no ônibus. Lá tem muito ali na Europa, o hostel ali é comum? Tem, é muito comum. E é barato? É uma prática muito comum e o preço, sim, é um preço muito barato. O Francisco Lima, que é nosso seguidor do D24am.com, escreveu: a conquista do saber passa pelo conhecimento de línguas. O jornalista João Luiz Onetti é uma dessas pessoas que provam isso. Jovem que acumulou larga experiência em sua área pelo conhecimento que possui das línguas. Parabéns. Obrigado. Excelentes dicas para uma viagem sem custos exorbitantes. Escreveu aqui o Francisco Lima. Muito obrigado, Francisco. Você pensa em fazer uma nova rodada de viagens dessa? Eu não diria para a Europa, mas talvez sim, e outros continentes também? Com certeza, Patrick, com certeza fazer tanto na Europa quanto aqui na América mesmo. Porque eu acho que viajar é isso, é você expandir o conhecimento, é você conhecer pessoas, você ter oportunidades assim que você não teria, né, se você ficar ali parado, digamos assim, né? E como eu disse, estar lá na Europa e você não viajar é quase, eu até brincava, é até um crime, né? Porque você tem oportunidade de viajar de maneira muito barata. E aí as pessoas me perguntam como viajar barato. Primeiro, você vai ver as companhias aéreas, você procura prioritariamente as low cost, que são as de baixo custo. Isso já vai ajudar muito você ter uma economia grande na passagem, né? Como é que você vai viajar de low cost? Vai viajar só com uma mochila, você já não vai pagar uma mala para viajar. Você vai passar poucos dias, vai sozinho. No meu caso, eu ia sozinho. Então, eu ia só com a mochila e levava ali a bagagem sem custo nenhum adicional. O hostel. Se eu não fosse ficar no aeroporto, dependendo do horário, se fosse um horário muito ali complicado, eu ficava logo no aeroporto, porque já economizava e otimizava com o transporte. Se não, ficava no hostel. Tem hostel que você encontra até de 6 euros. É um valor assim muito barato para você passar uma noite. Ainda que você tenha que dividir o quarto, é muito barato, 6 euros. Ainda que você faça a conversão, é muito barato, né? Então, uma das dicas é essa, você otimizar com as empresas. Promoções, ficar atento. E você não pode pensar muito. Muita gente quer pensar na data primeiro para depois comprar. Eu não. Primeiro eu compro, depois eu penso como é que eu ia arranjar. Eu tive sorte do emprego que eu tinha lá, tanto na sorveteria quanto no hotel. Agradeço meus patrões também, que me deram essa flexibilidade. Então eu conseguia trabalhar e conseguir viajar e, além disso, conciliar com os mestrados aí, que deu tudo certo. É muito interessante, hein? O Gabriel Targino também escreveu aqui no D24am.com. João, parabéns pelas viagens. Quanto tempo de antecedência você recomenda para planejar uma viagem sem altos custos? Obrigado e parabéns. Bom, quanto tempo de antecedência? Isso vai depender muito também do destino, né? Então, assim, geralmente, se for um destino mais turístico, digamos assim, você tem que estar atento, por exemplo, às altas temporadas, à questão do preço. Então, se você for fazer uma viagem mais longa, né? Se for sozinho, a antecedência diminui um pouco, mas se for já acompanhado, o legal é que você faça um mês. Eu acho que é um tempo para lá de suficiente para você fazer com tranquilidade tudo, para você não ter problema nenhum. Para você fazer sozinho,
às vezes até de uma semana. Eu cheguei a comprar passagem, que eu vi hoje a passagem, era, por exemplo, hoje, vamos dizer que fosse uma quinta-feira, a viagem era na segunda. Ia sozinho, não ia ter muito gasto, né? Então, a antecedência diminui muito. Vai depender muito do lugar, porque o lugar é que vai te exigir algumas situações, né? Às vezes é um lugar mais turístico, é um lugar menos conhecido. Tem gente que também fica um pouco preocupado com a questão do idioma. Me pergunto, mas dá para viajar sem falar o idioma local? Claro que dá para viajar sem falar o idioma local. Se você falar inglês, já é uma ajuda muito grande. Às vezes você fica num perrengue, né? Porque você vai a alguns países que as pessoas não falam inglês, ou então que falam, mas em alguns momentos elas simplesmente, né, prefere o dialeto delas. Isso, né? Eu já tive situações, por exemplo, na Hungria, na Eslováquia, na República Tcheca, de motoristas, por exemplo, de ônibus, que você faz uma pergunta ou você só diz uma palavra X, que seja assim, por exemplo, a estação tal de ônibus, né? E o motorista te fala um, blá, 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 um monte de coisa e você fica assim olhando para a cara dele, não entende nada. Lucas Magalhães escreveu no d24am.com. Parabéns, meu amigo. Você é o cara. Te admiro demais. Obrigado, Lucas. Um abraço para você. Olha, você falou para mandar um abraço para ele, tá aí, ó. Tô mandando. É ele que está escrevendo isso daí. Agora, a gente já está no final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Hoje, ao regressar a Manaus, ao estar de volta aqui ao nosso clima, quando você diz, puxa, estive na Europa, caramba, conheci uma realidade cultural completamente diferente, voltei para Manaus. Você volta com que pensamento? Olha, você volta com um pensamento muito mais amplo, né? Muito mais, eu diria, muito mais preparado, né? No sentido de você entender que a realidade não é tanto como as pessoas dizem. Realmente a questão cultural é mais elevada, tem muito mais desenvolvimento em várias áreas, mas ainda assim você vai encontrar alguns problemas, você vai encontrar situações. Os políticos de lá são iguais aos políticos daqui? Infelizmente, em alguns lugares sim, é o que a população, o que as populações dizem, né? O que as pessoas em vários países, às vezes a gente até pergunta, né? Até com brincadeira, e dizem que infelizmente tem os mesmos problemas com a questão da corrupção. A diferença é a eficácia do sistema público, né? As coisas funcionam de uma maneira muito mais rápida, muito mais como é que eu posso dizer? Realmente muito mais eficiente, né? Então você tem uma qualidade muito melhor, né? No transporte público, na questão da saúde. Mas outra coisa também, desmistificando um pouco disso, é que as pessoas pensam que vai ser também um choque assim, muito grande, mas você tem que estar um pouco de coração aberto. Então, se você vai para a Europa, ou se você vai para a África, por exemplo, no Marrocos, que eu fui esse ano, que é um país assim, mais diferente, né? O pessoal tem todo aquele preconceito, é um país islâmico, etc, etc. Você tem que estar de coração aberto, que você vai encontrar sempre pessoas boas no caminho e você vai ver que há semelhança em todo lugar. Então, às vezes, você tem muita proximidade com as pessoas se você estiver disposto a conhecer. E para encerrar esse bate-papo com a participação do seguidor do D24AM, a Karime Melo, ela pergunta quais os países que você pretende conhecer nesse ano ainda. Bom, eu pretender todos, né? Se possível. Quantos são, hein? No mundo tem várias, tem listas da ONU, tem listas de várias, tem listas que diz que são 208, tem outra que diz que são 215 países no total. Para quem já conheceu 30, já avançou um bocado. Já é alguma coisa, né? E na Europa são 50, já conheci 19, então aí, né, quase metade, se for pensar. Que idade você tem, João Luiz? 26 anos. Dá para conhecer muita coisa ainda, né? Muito Tomara, obrigado, Patrick, por sua participação, por seu bate-papo tão agradável, que chamou a atenção dos nossos seguidores aqui. Muita gente participando, a gente te agradece. Você vai ficar quanto tempo agora em Manaus? Um tempo indeterminado, por enquanto. Tá bom, a gente conversa aí. Muito obrigado por tudo, meu querido. Conversamos aqui com o João Luiz Onetti, jornalista, mestrado já agora ele fez também, tem uma capacidade espetacular, fala 5 idiomas e está aprendendo mais ainda, aos 26 anos de idade. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Patrick.